Este é o tio Elon, e ele tem um grande problema. Veja, o tio Elon aqui se tornou o primeiro trilionário do mundo aproveitando o sucesso do IPO da SpaceX. Parabéns! Só que poucos dias depois, ele voltou a ser apenas um multibilionário, como antes. Porque assim que o hype do IPO da SpaceX passou, as ações da SpaceX despencaram. E agora, semanas depois daquele primeiro tombo, estamos vendo um segundo. Então, como chegamos até aqui? Vamos retroceder algumas semanas. A SpaceX abriu capital em 12 de junho, com ações avaliadas em 135 bananas cada. Ela abriu a 150, já um forte sinal de que os investidores queriam entrar. Em poucos dias, as ações dispararam até 225 bananas, tornando a empresa momentaneamente avaliada em cerca de 2,9 trilhões de bananas. Tio Elon se tornou o macaco mais rico que já existiu, o primeiro trilionário da história e, de fato, um macaco muito feliz. Mas o que sobe, uma hora desce. Mas dizer que desceu pode ser pouco, porque a SPCX despencou 38% desde aquele pico, tirando mais de 1 trilhão de bananas do valor da empresa. E assim, a carteirinha de trilionário do tio Elon foi cassada. Mas tio Elon? Ele sabe que não teria que esperar muito para se tornar trilionário novamente. Ou pelo menos é o que ele pensa. Em 7 de julho, o Nasdaq 100 índice, seguido por quase todos os grandes fundos de aposentadoria do mundo, além de vários ETFs e fundos, estava prestes a receber a SPCX. Agora, entrar para o Nasdaq, sem normalmente exigia um período de maturação de 3 meses, só para provar que uma ação podia se comportar direito. Após algumas manobras de Wall Street, o Nasdaq flexibilizou suas regras e reduziu a elegibilidade para 15 dias de negociação. E olha, Elon estava preparando a maior omelete aqui, certo? Ele não pode se preocupar com cada ovo, porque agora todo fundo que acompanha esse índice foi obrigado a comprar ações da SPCX. Automaticamente, querendo ou não, crise evitada, certo? Exceto que isso não aconteceu. As ações continuaram caindo, e poucos dias depois, em meados de julho, ficaram abaixo do preço de IPO. Não o preço máximo, aliás. Estamos falando do preço inicial, apesar de o mercado ser legalmente obrigado a comprá-la. Então a pergunta não é mais só, por que ela caiu? É, como você perde dinheiro com suas ações, mesmo quando quase todo o mercado precisa comprá-las. É isso que vamos abordar no episódio de hoje de Besteiras Financeiras, a segunda crise das ações da SpaceX. No entanto, antes de podermos entrar no que está causando esse segundo colapso, precisamos primeiro entender exatamente no que o tio Elon estava apostando e como isso parece ter saído pela culatra. E tudo isso começa com a Nasdaq e seu índice premium, o Nasdaq 100. Pense nisso como um cardápio fixo de almoço na cantina do seu ensino médio. Você não escolhe o que vai na bandeja. As merendeiras decidem e o cardápio muda às vezes. De qualquer forma, seja o que for que esteja na bandeja, você vai pagar por isso, mesmo que seja uma comida que você nunca escolheria por conta própria. Aquela bandeja de almoço com itens escolhidos para você? É isso que o Nasdaq 100 representa para muitos investidores. Porque é um conjunto de empresas acompanhado por mais de 200 produtos de investimento que detém mais de 600 bilhões de bananas em ativos, incluindo o Kekoku Trust, de 300 bilhões de bananas, um dos fundos com mais investidores do planeta. Mas é nisso que Elon aposta? Porque toda vez que uma nova ação é adicionada à bandeja do almoço, todos esses fundos são legalmente obrigados a comprá-la. Eles não têm escolha, porque as próprias regras deles dizem que eles têm que fazer isso. Para uma empresa tão gigantesca quanto a SpaceX, isso é o mais próximo que se pode chegar de uma galinha dos ovos de ouro. Estar nesse fundo garante dezenas de bilhões de bananas em demanda automática surgindo de uma vez. E o tio Elon sabia disso. Ora, era exatamente nisso que ele estava apostando, que essa enxurrada de demanda seria suficiente para puxar a SPCX de volta para cima, status de trilionário e tudo mais. Exceto que não foi isso que aconteceu. A pergunta é por quê? Para entender o que ocorre, é preciso analisar as ações da SpaceX após a primeira queda, especialmente a oferta repentina de títulos de banana de 25 bilhões, anunciada só 10 dias após a estreia da SPCX na bolsa. Agora, por que isso importa? Porque pense da seguinte forma:
A SpaceX acabou de levantar 75 bilhões de bananas em financiamento com o IPO, o maior IPO da história. E apenas 2 semanas depois, eles já estão pedindo mais. Cerca de 1/3 de tudo o que arrecadaram com a estreia da SPCX. Parece muito com aquele seu amigo que é péssimo com as bananas e fica te pedindo empréstimo atrás de empréstimo, né? Ao contrário do seu amigo, os empréstimos do tio Elon chegam a dezenas de bilhões. Veja por que isso preocupa. A venda de títulos foi dividida em 5 tranches, algumas vencendo em 5 anos e outras só em 30. Algumas partes da dívida vencem em breve, outras o tio Elon pode pagar em décadas. É como pegar 5 empréstimos diferentes de uma vez, em vez de um empréstimo grande só. Alguns desses empréstimos vencem em prazos curtos, como 5 anos. A ideia é quitar esses empréstimos rapidamente, mas com juros mais baixos. Outros permitem à SpaceX estender o pagamento dos empréstimos por até 30 anos, mas tio Elon paga mais juros por esse prazo maior. Embora pareça complexo, isso faz parte da estratégia da SpaceX, pois distribui o risco em 3 décadas. Agora, em vez de uma grande conta em uma data só, a SpaceX terá contas menores, vencendo em vários momentos nas próximas 3 décadas, o que deve dar tempo para alcançar a lucratividade antes de ficarem sem recursos. Os investidores realmente apareceram em peso também, com a demanda chegando a quase 90 bilhões de bananas para uma captação de 25 bilhões de bananas. No papel, isso parece confiança, exceto que a ação mostrou o contrário. Porque no dia em que a venda dos títulos foi anunciada, a SPCX caiu 16,4% em um único dia, o que se traduziu em bilhões em perdas. O que levanta lá a questão: se os investidores estavam tão confiantes, por que as ações despencaram no momento em que o pedido se tornou público? Pois, caro espectador, a grande venda de títulos visava pagar dívidas antigas, não investir em novas infraestruturas da SpaceX. Veja, parte desse dinheiro foi usada para quitar um empréstimo ponte de 20 bilhões de bananas que o tio Elon fez em março antes do IPO. Na verdade, essa história de que precisavam de mais bananas era só para pagar as bananas que já deviam. Junte tudo isso ao fato de que a SpaceX é extremamente deficitária. Não surpreende que o Nobel de Economia Paul Krugman, conhecido dos nossos vídeos sobre a crise de lobby nos Estados Unidos, não poupou críticas. Segundo ele, o tio Elon é basicamente um esquema Ponzi de macacos. Deixando isso de lado, está claro que o tio Elon, mesmo sendo o primata mais rico do mundo por dias, enfrenta problemas financeiros com a SpaceX. Mas uma fase financeira difícil não impediu seus parceiros da máfia do Vale do Silício. E tio Elon, sabemos que esse obstáculo não vai parar suas maracutaias de fusões e aquisições tão cedo. Porque apesar dos enormes problemas de falta de lucratividade da SpaceX, eles ainda conseguiram de alguma forma adquirir a N-Sphere, criadora da imensamente popular ferramenta de programação Cursor IA. No papel, a Cursor parecia uma ótima aquisição. Em fevereiro deste ano, ela já faturava 2 bilhões de bananas por ano, com 50 mil clientes corporativos, o que a tornava uma das empresas de software corporativo de crescimento mais rápido da história. Segundo relatos, até a Microsoft cogitou comprá-la. A OpenAI também tentou comprá-la. 2 vezes. Cursor recusou ambas as propostas e optou por trabalhar com a SpaceX. Embora pareça mais do mesmo, o diabo está nos detalhes. Veja, tio Elon comprou a Cursor em uma aquisição totalmente em ações de 60 bilhões de bananas, a maior da história entre startups financiadas por capital de risco. Em outras palavras, a SpaceX não adquiriu a Cursor usando bananas de verdade no banco, ela foi paga com ações da SpaceX. O que é preocupante, para dizer o mínimo, porque o tio Elon não está realmente gastando os recursos que ele tem no banco. Ele está gastando recursos que espera que outros macacos acreditem que ele terá, e graças à avaliação inflada do IPO da SpaceX, o tio Elon de repente tinha muito mais recursos para gastar, mesmo enquanto a SpaceX continua perdendo bilhões a cada trimestre. Aqui está o que realmente importa para você. Quando uma empresa paga algo com ações em vez de dinheiro, essas ações precisam vir de algum lugar. E elas vêm da criação de novas ações. Imagine todas as ações da SpaceX como uma grande pizza. Quando a SpaceX abriu capital, a pizza foi dividida em um número fixo de fatias, e os investidores compraram
esperando que valessem algo. Mas quando o tio Elon precisou de 60 bilhões de bananas em ações para comprar a Cursor, ele não foi encontrar esse valor dando sopa por aí. Ele cortou a pizza em mais fatias. Então imagine isso. É a mesma pizza, mas com mais fatias. Isso significa que cada fatia, inclusive as dos investidores comuns, ficou um pouco menor. No caso da SpaceX, isso diluiu os acionistas existentes em 3,4%. Não parece muito no papel, certo? Mas lembre-se, estamos falando de uma empresa que já vale trilhões de bananas. E o mercado também não ignorou isso. Nos dias seguintes ao acordo, a SPCX caiu cerca de 20%, eliminando cerca de 600 bilhões de bananas em valor. Lembre-se, é um golpe duplo para investidores de varejo. O preço das ações caiu e suas ações foram diluídas. Para o tio Elon, isso parece o negócio da vida dele. Adquirir uma das startups de IA que mais cresce no planeta sem gastar uma única banana do caixa. Para o investidor de varejo, mais uma vez ficaram com o prejuízo. Se isso já não fosse um desastre completo, outros macacos corporativos viram o sucesso da Starlink e decidiram disputar com o tio Elon. Veja, em 29 de junho, a Rocket Lab, uma empresa menor, mas genuinamente respeitável no setor espacial, anunciou a aquisição da Iridium Communications por 8 bilhões de bananas. O objetivo? Unir o lançamento de foguetes da Rocket Lab à rede de satélites da Iridium. O que soa estranhamente parecido com a SpaceX, não é? Lançamento e serviço de satélite em um só lugar. Agora, nem todo mundo concorda que isso seja realmente um ataque direto à Starlink. Analistas dizem que a tecnologia da Iridium foi criada para um caso de uso mais específico, não para a internet de banda larga para as massas. Ainda assim, é difícil ignorar a mensagem. Pela primeira vez, um concorrente real tenta copiar a estratégia da SpaceX. Mas é o seguinte, a Rocket Lab não é a única. Tio Bezos também tem seu projeto de internet via satélite, aguardando nos bastidores. O que significa que a Starlink, realmente a única parte dos negócios da SpaceX que está ganhando rios de dinheiro, pode em breve perder sua dominância e, com isso, sua lucratividade. Para uma empresa que já está tão no vermelho em todas as outras áreas, esse é o único pilar que o tio Elon realmente não pode se dar ao luxo de perder. Mas se há um lado positivo nessa história, é que as centenas de milhares de investidores que ficaram no prejuízo nessa saga serviram como um enorme sinal de alerta para o restante do mercado tratar a SpaceX com cautela. Porque é o seguinte, céticos alertavam sobre isso desde o início. Jeremy Grantham, uma das vozes mais respeitadas da história do mercado, chamou o IPO da SpaceX de um dos mais insanos que ele já viu. O professor da NYU, Aswath Damodaran, foi além e chamou a afirmação da SpaceX sobre a oportunidade de mercado de 28,5 trilhões de bananas de alucinação. Até a Morningstar, que não costuma ter opiniões polêmicas, estimou o valor justo da SpaceX em cerca de 62 bananas por ação. Compare isso com o preço em que as ações vêm sendo negociadas, mesmo depois de tudo o que acabamos de falar. É uma completa insanidade. Mas por um tempo, nada disso importou. O hype era grande, as manchetes sobre trilionários glamurosas e as compras forçadas dos fundos de índice muito forte para ser ignorada. Agora, a ação nem conseguia mais se apoiar no seu próprio impulso mecânico. Isso mostra que o ceticismo deixou de ser apenas uma teoria marginal da internet. Se você perguntar para Monkey, isso é positivo, mas isso não quer dizer que a SpaceX esteja 100% acabada. A Starlink é um negócio real e lucrativo. Cursor, independentemente de como foi adquirida, é hoje uma das empresas de software que mais cresce. Apesar do prejuízo, ninguém sério afirma que a SpaceX não tem valor. Mas também vale a pena observar o que está acontecendo por trás dos bastidores. Mas além de tudo isso, o que realmente está acontecendo aqui, talvez pela primeira vez desde que essa empresa abriu capital, é que a narrativa do tio Elon finalmente está sendo comparada com algo mais mundano. Fluxo real de bananas, números reais, lucro e prejuízo reais. O macaco só pode esperar que essa tendência continue e que mais macacos passem a levar as palavras desses macacos bilionários corporativos com uma baita dose de desconfiança. Então, da próxima vez que você vir no noticiário
que a SpaceX está despencando, você saberá o que realmente está acontecendo nos bastidores. Por questões legais, este vídeo se limita aos devaneios de um esquizofrênico paranoico sobre macacos em uma selva imaginária. Por favor, não processem o macaco, e obrigado aos generosos membros da República das Bananas pelo apoio aos vídeos. Vocês são realmente maravilhosos. Fiquem seguros e nos vemos de novo no nosso próximo vídeo.